Olá a todos, eu sou Sara Albrecht da empresa Talho Comunicação. Esse é mais um vídeo, um tutorial sobre a ferramenta Eu Cliente. Hoje nós vamos aprender como criar uma pergunta dentro do administrador que vai compor um banco de perguntas do qual sempre vai ser possível resgatar a pergunta na hora de armar uma nova sondagem. Então vamos lá. Primeiro, nós acessamos o administrador com as nossas credenciais, lembrando que só tem acesso a esse administrador pessoas que o Sebrae autorizar. Aí nós vamos aqui em pesquisas, perguntas, e aqui vocês já podem ver o nosso banco de perguntas. Essas perguntas que compõem aqui o nosso banco de perguntas nesse momento foram as perguntas utilizadas na sondagem realizada em junho de 2019. Para criar uma nova pergunta, a gente vai em novo, aí nós colocamos o título, né, na verdade, a pergunta em si. Aqui eu já tinha elaborado uma que é pergunta teste tutorial, e aqui eu seleciono se essa pergunta vai ser qualitativa ou quantitativa. A diferença entre qualitativa e quantitativa é que a qualitativa é aberta, ou seja, o participante ele vai escrever por extenso a resposta dele, e essa resposta ela vai ser individual. Ou seja, o participante pode responder, ele não se limita às respostas que a gente pode pré-selecionar para eles, ele pode responder aquilo que ele quiser. E as perguntas quantitativas são as perguntas de múltipla escolha. As perguntas de múltipla escolha geram gráficos automaticamente dentro da plataforma, e as perguntas qualitativas, elas requerem que sejam interpretadas uma a uma. Obviamente, como o próprio nome diz, as perguntas qualitativas, embora dê mais trabalho, são perguntas que nos dão informações mais ricas, mais diversas, nos amplia sempre um pouco o horizonte de opções que poderiam existir diante da mesma pergunta. Então, aqui a gente vai escolher, se a gente clicar aqui, isso seria uma pergunta qualitativa, mas aqui a gente vai criar uma pergunta quantitativa, uma pergunta fechada. Então, como a pergunta fechada é de múltipla escolha, eu preciso escolher as respostas. Então, aqui eu coloco uma resposta tutorial, a resposta 1. Digamos que eu queira que tenha 5 opções de resposta essa minha pergunta fechada. Então, basta clicar aqui em adicionar, que sempre vai abrindo novas opções. Essas opções, elas podem ser ilimitadas. Eu posso ter 10 opções de resposta para uma pergunta fechada, certo? Tutorial 4. Depois de criadas as respostas, né, as opções para essa pergunta fechada, eu venho em salvar. E pronto, vocês já podem ver que aqui aparece a pergunta que eu criei, né? Já no banco de perguntas. Depois, quando a gente for montar uma sondagem, a gente vem nesse banco de perguntas e a gente seleciona quais as perguntas que eu quero compor o questionário da minha sondagem. Gostaria de lembrar que esses são os nossos contatos para qualquer dúvida, sara.albrecht@atcm.com.br, e o WhatsApp para qualquer dúvida que surja de repente. A gente quer sempre fornecer uma comunicação fluida, é o 48 98808 3771. Muito obrigada.